Rápido como um raio, farol apagado. Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado. Rápido como um raio, farol apagado. Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado. Eu sou aquele que você não pode ser. Eu não tenho dúvida no que tenho que fazer. Eu entro de serviço e faço uma oração. Família, tudo bem? Vamos retornar aqui com a nossa segunda parte, tá? Estatuto da Criança e Adolescente, sobre o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, né? Como pessoa humana em processo de desenvolvimento, sujeito de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. O direito à liberdade compreende ir, vir e estar nos logradouros e os espaços comunitários, ressalvada as restrições legais. Opinião ou expressão, crença, culto religioso, brincar, praticar esporte, participar da vida comunitária, né, e familiar. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Direito ao respeito consiste em inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, tá? Não pode bater, nem oprimir e nem humilhar a criança aí e nem acusar aí sem que tenha, né, observado essas situações aí. Então, preservação da imagem, né? Não pode publicar a imagem dela, dependendo do caso aí. Não pode também identificar ela quando acontece alguma situação que envolva ela numa situação criminosa, né? Então não pode fazer isso daí, que é divulgar a sua identidade quando ela comete um ato infracional. Autonomia, valores, ideias, crenças, espaços e objetos pessoais. É dever de todos velar pela dignidade, pondo a salvo de tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. Repare que a partir desse momento é detalhado, né? Vai detalhando o que já foi previsto lá em cima. Então tem um apanhado geral e aqui vai destrinchando. Direito de ser educado e cuidado sem o uso de castigo físico, tratamento cruel ou degradante, né? Então tudo isso, ó, castigo físico é natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que cause, né, sofrimento físico e lesão. Agora já o tratamento cruel e degradante, né, é a conduta ou forma cruel de tratamento que humilhe, ameace gravemente e ridicularize, né, com correção, disciplina, educação a pretexto disso, tá? Tanto pelos pais, pelos integrantes das famílias, né, ampliada, e pelos responsáveis e agentes públicos que executam as medidas socioeducativas, tá? São basicamente os agentes, aí um exemplo é os agentes de Fundação Casa. Vamos lá. E todos aqueles que protegem, né, tem que tratar, educar e proteger. Aos que utilizarem isso, então tem que ser encaminhado a programa oficial comunitário, né, de proteção à família, encaminhamento ao tratamento psicológico e psiquiátrico, encaminhamento ao curso e programa para orientação, obrigação de encaminhar, né? E também a advertência. Serão aplicados pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências. Se for tipificada como crime, né, será possível a responsabilização na esfera criminal, além da eventual perda ou suspensão do poder de família. Direito à educação, cultura, esporte e lazer, tá? Direito à igualdade das condições de acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, recorrendo a instâncias superiores dentro das escolas, né? Então, direito, organização, participação de grêmio estudantil, né, as entidades, acesso à escola pública gratuita próxima da sua residência, direito de todos dos pais responsáveis, né, ter ciência do processo pedagógico, né, e participar das definições de propostas.
É dever do Estado assegurar ensino fundamental obrigatório, gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso, né? Então quer dizer aqui, na idade própria, quer dizer que é o supletivo. Progressiva extensão, né, do ensino médio, né, obrigatório. Atendimento, né, especializado aos portadores de deficiência na rede regular. Creche e pré-escola de 0 a 5 anos. Acesso aos níveis mais elevados, né, de ensino, pesquisa, criação artística e segundo a capacidade de cada um. Oferta do ensino noturno, né, ao adolescente trabalhador noturno regular. O menor aprendiz ali vai trabalhar, então ele tem que ter essa oferta. Atendimento do ensino fundamental através de material, né, didático, transporte, alimentação. Então é esse reforço escolar, apoio lá na escola tem que ter alimentação, tem que ter assistência à saúde, então tem tudo isso aí. Então o acesso obrigatório e gratuito é direito subjetivo, tá? Característico da criança e adolescente. O não oferecimento disso, né, ou ofertou de forma irregular, é responsabilidade da autoridade competente. Compete ao poder público recensear, ali, fazer a chamada, zelar ali pela frequência, né, junto dos pais. Os pais responsáveis têm a obrigação de matricular, tá, tanto os pupilos quanto seus filhos na rede regular. Os dirigentes de estabelecimento, né, de ensino comunicarão, né, ao conselho tutelar casos de maltrato, né, as faltas e o abandono escolar, desde que tenham esgotados aí os recursos da escola. Elevados níveis de repetência também tem que ser comunicado. No processo educacional, respeitar-se-á os valores, né, tanto artístico, cultural e histórico das crianças e adolescentes, e a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura. É comum na prova vir que fonte de riqueza, e não é, fonte de cultura. É proibido qualquer trabalho ao menor de 14 anos, salvo menor aprendiz, tá? Menor de 14 anos. Prevenção especial, informação, cultura, lazer, esporte, diversão e espetáculos. O poder público, através do órgão competente, regulará diversão e espetáculos, né? Quanto à classificação indicativa, resumindo, essa parte é isso aí. Os responsáveis pelas diversões também têm que fazer a comunicação, né, antes do espetáculo, né, quanto à faixa etária especificada. Menor de 10 anos somente poderá, né, ser acompanhado dos pais ou responsável. As emissoras, né, tanto de rádio e televisão, terá que exibir no horário permitido às crianças, né, a programação com a finalidade educativa, artística, cultural e informativa. Tá? Tem essa finalidade. Nenhum espetáculo será apresentado sem anunciado o aviso, né, da sua classificação, tá? Durante a sua transmissão e exibição. Os proprietários e diretores de empresas, né, que expõem ali aluguel, as locadoras de vídeos, né, cuidarão aí para que não seja feita a venda, né, em desacordo. E tem que exibir no invólucro, né, a natureza e a obra, se é conteúdo pornográfico ou violento e tudo mais. As revistas contendo material impróprio, inadequado também, né, deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, para que ela não abra lá durante o seu passeio e ela não tenha curiosidade de observar esse conteúdo. E as editoras cuidarão das capas, para que elas sejam protegidas com embalagem opaca. E destinado ao público infantil, infanto-juvenil, não poderão ter ilustrações, fotografias, legendas, né, álcool, armas, munições, e respeitar os valores, né, tanto sociais quanto da família. Dos bilhar, né, mesmo que não seja aposta, né, comum, né, ou eventual, não permitir a presença nem a permanência, né, de maneira alguma. Não tem aqui se for acompanhada com os pais. Então, a previsão legal é que não seja permitida a entrada e a permanência. Produto e serviço, é proibida a venda de armas, né, munições, explosivos, bebidas, alcoólicos, qualquer produto que cause dependência, tanto psíquica como física, né, ainda que for utilizado sem querer. Os fogos também, na mesma situação, liberado apenas aqueles que
que a criança pode pegar ali e usar de forma incorreta que não cause dano, né? Aqueles estalinhos, né? Agora as bombas que explodem, aquelas que causam queimadura, essas são proibidas. Revistas de publicação contendo material impróprio e inadequado, também é proibido, né? Crime também isso daí. Bilhetes lotéricos, né? Proibido jogar ali na Mega Sena, jogar no bicho. É proibido hospedagem, né? No hotel, motel e pensão, salvo se for autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsáveis. Para viajar, né? Nenhuma criança poderá viajar para fora da sua comarca sem expressa autorização judicial. A autorização não será exigida quando for vizinho, né? A região vizinha, na mesma unidade da federação, na mesma região metropolitana, né? Então, no mesmo estado, cidade vizinha, mesma região, de mudar para a Baixada Santista e tal, dentro aí, rapaz. Não precisa essa autorização. Vamos lá. A criança estiver acompanhada de um ascendente colateral maior, né? Até o 3º grau, comprovado documentalmente o parentesco. Pessoa expressamente autorizada pelo pai e pela mãe responsável, a autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais responsáveis, conceder a autorização válida por 2 anos. Tá? A viagem ao exterior a autorização é dispensável se a criança estiver acompanhado de ambos, pais ou responsáveis. Tá? Então, viajar na companhia de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro, através de reconhecimento de firma, sem prévia espécie de autorização. Nenhuma criança ou adolescente nascido no país poderá sair em companhia de estrangeiro, tá? Que more fora, mora no exterior. O atendimento, né, das entidades, as entidades elas são responsáveis pela própria manutenção e planejamento, né? Elas que forem de regime de orientação, apoio sociofamiliar, apoio educativo, colocação de família, acolhimento institucional, prestação de serviço à comunidade, superrevisão, viu, gente? Liberdade assistida, semi-liberdade e internação. As entidades governamentais e não governamentais deverão, né, proceder à inscrição, né, tudo detalhadinho no Conselho Municipal, né, manter os registros, as suas alterações e também comunicar ao Conselho e à autoridade judiciária. O registro terá validade máxima de 4 anos, né? O programa de acolhimento poderão, né, em caráter excepcional e urgência, acolher as crianças, né, e adolescentes sem avisar ali. Então, não precisa primeiro avisar que vai recolher. Se a criança ou adolescente estiver na situação vulnerável, primeiro socorre e protege e até 24 horas comunica à autoridade competente. Fiscalização, né? Serão fiscalizadas pelo judiciário, né? Pelo MP e pelo Conselho Tutelar, né? Os planos de aplicação e prestação de contas serão apresentados ao Estado e ao município, né? Conforme a origem das dotações orçamentárias. Se a entidade é patrocinada pelo Estado, presta conta ao Estado. Se for pelo município, ao município, aí, ao Poder Executivo local. As governamentais, né, sofrem advertência, afastamento provisório dos seus dirigentes, afastamento definitivo, né, fechamento da unidade ou interdição do programa. Tá? As não governamentais, né, que as entidades ali. Então vamos lá. Advertência, suspensão total ou parcial, né, das verbas públicas, né? A interdição das unidades ou suspensão do programa. Cassação do registro, vê que tem uma diferença aí, né? Então, as governamentais não é cassado o registro, tá? Então tem a suspensão ali, tá? E as punições. Em caso de reiteradas infrações, né, que cometam os riscos aí nos direitos da criança e do adolescente, tem que ser comunicado ao Ministério Público, né? E apresentado perante a autoridade judiciária, tá? Para tomar as providências. Então, inclusive a suspensão da atividade ou dissolução, tá? Então, esses casos aí tem que ser, pode ocorrer a suspensão e dissolução. As pessoas jurídicas de direito público, ou seja, toda a
administração pública, os órgãos, tá? Então, responderão pelos danos que seus agentes causarem. Medidas de proteção são aplicáveis sempre que forem ameaçados, né, ou violados por ação ou omissão da sociedade do Estado, falta, omissão e abuso dos pais responsáveis e em razão da sua conduta, né, em razão da conduta da criança e adolescente. Poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, tá? Mais de uma, ou trocada. Verificada qualquer hipótese, né, a autoridade competente poderá determinar encaminhamento aos pais, né, orientação, apoio temporário, matrícula na escola, né, matrícula no ensino fundamental, inclusão em serviços e programas. Seguindo, requisição para tratamento médico, psicológico, psiquiátrico em regime hospitalar e ambulatorial. Inclusão, programa oficial comunitário, né? Também naqueles grupos de apoio contra tóxicos e álcool. Acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento. Colocação em família substituta, né? O acolhimento institucional e o acolhimento familiar, né? São medidas provisórias e excepcionais utilizáveis como forma de transição, né, e reintegração. Então, não é definitivo isso daí. E também não pode ser possível para colocar em família substituta. Tá? Então, tem toda essa regra. Não implica privação de liberdade. O Conselho Tutelar é órgão permanente autônomo, né, não jurisdicional, encarregado pela sociedade para zelar aí o cumprimento dos direitos. Em cada município, em cada região, no mínimo um conselho, como integrante da administração pública local, composto de 5 membros escolhidos pela população, né? Então, o conselheiro é votado, ali é a escolha dele. Mandado de 4 anos, tá? Agora, sobre a recondução, anteriormente havia uma limitação de ser reconduzido apenas uma. Então agora, se o conselheiro tutelar atender aí, então a população entender que ele pode ser reeleito, então é feito um novo processo de escolha, tá? Nova atualização do ECA depois da assunção do novo governo, tá? Então essa parte aqui de uma recondução foi revogada, tá? Então pode ser reconduzido tantas outras vezes mediante novo processo de escolha. E a candidatura tem que ser reconhecida idoneidade moral desse conselheiro, superior a 21 anos, né, e morar no município. Considera-se, prática do ato infracional, é considerado, né, se for crime ou contravenção penal, e é penalmente inimputáveis, né, não pode sofrer essas penas os menores de 18 anos, né? Então eles estão medidas previstas no ECA, tá? Então não é garantido lá no Código Penal, como fosse um adulto. Então, para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do fato, que é aquilo. Se ele cometeu o crime quando menor e já passou a maioridade depois, ele vai ser julgado como menor, não como adulto. O ato infracional praticado por criança e adolescente corresponderão a medidas, né? Aquelas lá que tem a colocação, a destinação. Os direitos individuais, né? Nenhum adolescente será privado, né? Se não em flagrante ou por ordem escrita, né? Pela autoridade. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão, né? Informado pelos seus direitos. A apreensão será incontinente comunicada à autoridade, né, judiciária e à família, né, ou pela pessoa que indicar. Tanto o local também tem que ser indicado. Então, tem que ser verificado ali, examinar a possibilidade de ser colocado imediatamente, né, na liberação. E a internação, no máximo, 45 dias, tá? Antes da sentença, tá? A internação antes da sentença, no máximo 45 dias. A decisão deve ser fundamentada, né? Tanto com um indício de autoria e materialidade, né? Então tem que ser confirmada aí com provas suficientes que foi ele e também sobre o que ele fez.
O adolescente civilmente, né, identificado, aquele que ele foi identificado, tiver a identificação, tiver o documento, então ele não vai ser submetido à identificação compulsória, que é aquela de levar para o IML ali, para poder colher ali as digitais, tocar o piano. É garantido, né, nos processos, né, nenhum adolescente será privado sem o devido processo legal, é assegurado, né, pleno formal conhecimento das atribuições do ato, o que ele cometeu, né, ele tem que saber o que ele cometeu, a igualdade na relação, né, confrontar com as vítimas, testemunhas e produzir suas provas para a sua defesa. Ser defendido por um advogado, né, defesa técnica, assistência judiciária gratuita para quem não tem condições, né, aos necessitados, na forma da lei. Ser ouvido pessoalmente pela autoridade. Direito de solicitar a presença dos seus pais ou responsáveis em todas as fases, né, do processo. As medidas socioeducativas ao adolescente, advertência, reparar dano, serviço comunitário, liberdade assistida, regime de semi-liberdade, internação educacional. Encaminhamento ao adolescente, apreendido, né, por força da autoridade. Então, ordem judicial, a judiciária, flagrante de ato ao policial competente, tá ok? Então, se for por ordem judicial, tem um mandato de busca da criança e adolescente, ele vai para o juiz. Se for um flagrante de delito, né, um flagrante ali, ele vai para o delegado. Da adoção, né, é excepcional e irrevogável, né? Então, pode só recorrer se for esgotados os recursos da manutenção na família. Então, não posso simplesmente adotar uma criança e por vontade normal aí minha, eu querer entregar. Então, tem que recorrer só se for esgotados os recursos da manutenção. É vedada por adoção, procuração, não posso adotar aí a criança, né? Se uma pessoa chegar lá e eu querer adotar, pedir para outra adotar para me entregar, não pode, é crime também. Em conflito, né? Tem que prevalecer o direito da criança, o adolescente adotado, as condições de filho têm os mesmos direitos do filho natural, né? Também é desligado o vínculo com os pais e parentes. Vamos lá. E salvo os impedimentos do matrimônio, né? Podem adotar os maiores de 18 anos, independente de ser casado. E não pode adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. A adoção conjunta, né? Se for adotar junto com outra pessoa, eu tenho que ser obrigatoriamente, é indispensável que seja casado ou união estável e também comprovar a estabilidade, as condições para que receber esse adotante. Esse adotando. O adotante tem que ser pelo menos mais velho do que o adotado. Em se tratando de adotando maior de 12 anos, tem que ter o consentimento dele, ele tem que querer, tá? Então não confunda, o adotante é a pessoa que pretende adotar. O adotando é a que está sendo adotado, né? Nos crimes aplicam a parte geral do Código Penal e o processual penal. E os crimes são de ação penal pública incondicionada, né? Que não depende da representação da vítima para que os órgãos competentes tomem a providência. Então, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade são condicionados à recorrência. Então, se o cara é reincidente ali, então vai ser analisado tudo isso daí, tá? Sobre os crimes em espécie, dê uma boa olhada, tá? Porque é bem detalhado, tem toda essa gama, pega ali a partir do 228, dá uma olhada. Eu só vou destacar aqui um ponto, que é o de corrupção de menor, tá? Geralmente, a maioria dos prazos aí tem de 6 meses a 2 anos. Então aqui, nesse caso de corrupção de menor, então tem aqui, ó, submeter a criança ou adolescente, né? Prostituição, exploração, reclusão de 4 a 10 é um dos mais graves. E aqui também, ó, corromper, facilitar a corrupção de menor de 18 anos, né? Com ele praticar crime, né? Infração penal ou induzir a praticar, né? Então a reclusão é de 1 a 4 anos, reclusão, tá?
e tem todo esse detalhamento. Anote essa parte, porque essa parte é uma das mais cobradas nas provas. Então, dando encerramento à nossa segunda parte final, tá? Para complementar a primeira que você já tem disponível aí. Então, Família Concursos, né? A nossa prioridade é a sua aprovação, tá ok? Porque a gente tem esse empenho de fazer com que você chegue à sua aprovação, tá? Muita luta, determinação, parabéns para você que chegou até aqui. Estamos na véspera da prova. Compartilhe, comenta, né? Deixe seu comentário aí, seu parecer sobre a nossa aula. Lembrando que foi só uma super revisão direto ao ponto, tá ok? Tamo junto, Deus abençoe. Família Concursos, vamos pra cima. Farol apagado, eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado.